Olá, boa tarde, tudo bem? E essa aula eu vou começar relembrando que amanhã temos a nossa live junina da Dom Pedro, nosso arraiá online, né? Espero que todos vocês participem. Nós vamos preparar coisas bem bacanas para vocês se divertirem em família, tá? Então, reserva lá o horário, marca lá no seu relógio, a partir das 15 horas. Vamos estar conectados, comentem, mandem fotos, fazendo as brincadeiras. Dá para a gente estar conectado aí nessa live junina, tá bom? Vou esperar vocês lá. Quero ver a participação do quarto ano lá em peso, tá? Enviem fotos, postem fotos. Eu quero ver vocês, tá? E nessa aula de hoje, né, como nós teremos educação física, vamos relembrar o nosso horário, língua portuguesa, até às 15, das 15 às 15h30, professor Felipe. Depois das 15h30, nós vamos fazer uma atividade de arte, tá? Então, para a aula de agora, peguem o seu livro de atividades na página 21, tá? E vamos acompanhar as orientações da aula de hoje. Tá? Eu só vou mudar a nossa tela aqui para que apareça a página que nós iremos trabalhar hoje. Tá? Então, página 21 são exercícios no livro de atividades de conteúdo que nós já estudamos em aulas anteriores de língua portuguesa. O que nós temos lá na página 21? Nós temos uma carta de reclamação. Nós comentamos que quais são as características de uma carta de reclamação? Qual é o objetivo de uma carta de reclamação? Quando um cliente, uma pessoa, se sente injustiçada por algum produto que adquiriu, né? O produto veio com defeito, ou você comprou pela internet e o produto não foi entregue, ou você recebeu a prestação de um serviço e você não ficou satisfeito, você tem todo o direito de reclamar, né? Para você ter ou o teu dinheiro de volta, ou para que a empresa, a pessoa que prestou o serviço possa, de alguma forma, te deixar satisfeito. Né? Então, você tem os usuários, as pessoas, elas têm todo o direito de reclamar pelo bem adquirido ou pelo serviço que ela pediu para prestar. Tá? Então, vamos acompanhar a leitura do texto da página 21, que é uma carta de reclamação sobre lixo nas ruas. A falta de containers para o lixo residencial nas ruas da periferia é disparado o principal assunto das mensagens das crianças e adolescentes que participam do projeto de cidadania desenvolvida pela Escola Estadual José Roque de Almeida Rosa, da Vila Formosa, em Sorocaba, dentro da disciplina Juventude em Ação. O que são containers de lixo? São aquelas caixas, né? Aquelas caixas de ferro que são usadas para jogar o lixo, né? O lixo residencial, o lixo industrial. Tá? São compartimentos onde o lixo é depositado. Continuando, os estudantes com idades entre 11 e 14 anos foram estimulados a conversar com moradores de seus bairros e familiares e expor os problemas de suas comunidades em cartas ao jornal. Ao publicá-las, o Cruzeiro do Sul, nome do jornal, estimula esse exercício de cidadania e protagonismo juvenil. Então, alunos de uma escola se organizaram para ver se para criar condições de melhorias para a destinação do lixo residencial. Tá? Eles agiram de forma cidadã, porque eles estavam preocupados só com benefícios para eles? Não, para eles e para a população em geral. Lixo nas ruas. 1. Sou morador do bairro Atílio Silvano e existe muito lixo acumulado pelos moradores. Peço que os senhores coloquem latões, pois o lixo fica exposto, causando mau cheiro e animais acabam tendo acesso ao lixo que se encontra na rua, deixando tudo espalhado. Obrigada pela atenção, espero que atenda ao meu pedido.
Aqui tem a inicial, né, do nome. Não foi colocado, porque você tem todo o direito de não pronunciar seu nome, escrever de forma anônima quando se trata de um jornal. E a idade do aluno, 14 anos. Próximo, lixo nas ruas. Caro responsável, quero reclamar sobre o lixo em meu bairro. Cláudia Signorini Ribeiro. O recolhimento do container está trazendo problemas. O caminhão passa de segunda, terça e sexta. Os vizinhos deixam o lixo mais cedo na rua e assim os cachorros espalham tudo, o que torna a situação desagradável. Para melhorar isso, poderia haver mais organização na coleta. Agradeço a atenção. Então, a inicial L, né, quem escreveu, 11 anos. E agora eu pergunto para você pensar, como é a situação da coleta de lixo na sua cidade, no seu bairro? Você está satisfeito? Né? Acontece isso de alguns moradores deixarem o lixo, né, sem containers fechados, deixam naquelas cestinhas, e daí, dependendo da altura da cestinha, aparece um cachorro grandão lá, pula e espalha todo o lixo? Aqui no meu bairro acontece, né? Não sei de vocês, mas conversem aí entre seus familiares sobre a questão da coleta do lixo no seu bairro, na sua rua, tá? Porque teremos atividades sobre isso também. Interpretação textual. Para que serve uma carta de reclamação? Eu comentei agora no início da aula, nós também já comentamos na nossa aula anterior sobre esse mesmo conteúdo, carta de reclamação. Para que serve? Para que as pessoas possam reclamar sobre um material adquirido ou um produto, um serviço prestado em que elas não ficaram satisfeitas. Pode anotar com as suas próprias palavras, né? Parafrasear essa resposta da professora. Importante responder com as suas próprias palavras. Página seguinte, página 22, exercício 3. Qual é o assunto das cartas de reclamação? Qual é o assunto dessas cartas de reclamação que nós acabamos de ler? As dificuldades em relação ao armazenamento e a coleta de lixo nos bairros. É isso que eles reclamaram, né? A questão do lixo. Exercício 4. Onde as cartas foram publicadas? Nós vimos ali, foi publicada num jornal. Você lembra qual é o nome do jornal? Então, volta lá no texto e procura o nome do jornal onde as cartas foram publicadas. Questão 5, essa eu vou deixar para vocês, tá? As cartas de reclamação foram escritas por estudantes, jornalistas, representantes comunitários. Lá no texto está bem evidente por quem, né, por qual classe essas cartas foram escritas. 6. As cartas publicadas no jornal são resultado de um projeto de cidadania organizado por uma escola. Qual é o nome dessa escola? Também é uma informação que você vai procurar no texto para responder. Aí eu vou pedir para você releia o texto com bastante atenção para responder essa também. Onde está localizada a escola? Daí você vai lá procurar qual é o bairro, qual é a cidade. E onde está localizada a sua escola? Você sabe onde a nossa escola está localizada? O bairro é Tacaniça, tá? É diferente, né? O nome é diferente. Tacaniça se escreve T-A-C-A-N-I-C cedilha A. Tacaniça. E a cidade onde a nossa escola está localizada é Rio Branco do Sul. 7. As cartas foram escritas por moradores do mesmo bairro? Como você chegou à conclusão? Você vai voltar no texto, reler as duas cartas e verificar se quem escreveu a carta mora no mesmo bairro. Aí é mencionado ali o bairro de cada um que escreveu a carta. Questão 8, na sua opinião sua,
quem deveria receber essas cartas? Para quem, né? Essas cartas foram publicadas no jornal. Mas se fossem para ser escritas, cartas e endereçadas a alguém, quem deveria ler essa carta para tomar uma atitude para melhorar? Vai deixar sua opinião ali, tá? Provavelmente seja de alguma autoridade municipal, né? A sua resposta, que pode resolver esse problema. Ou próprios moradores, né? Mas é muito mais fácil você chamar a atenção de algum líder que possa divulgar, né, o que deve acontecer para melhorar essa situação. Questão 9. Faça uma pesquisa sobre o serviço de limpeza prestado em sua cidade. É o que eu falei para vocês no início da aula, para vocês comentarem com seus familiares sobre como é a limpeza, a coleta seletiva do lixo na nossa cidade, né? É bom, vocês estão satisfeitos? Você vai relatar, não precisa ir pesquisar na internet, tá? Com as próprias experiências que vocês têm sobre a prestação desse serviço na nossa cidade. Então, continuando sobre o serviço de limpeza prestado em sua cidade e sobre como ele pode ser prestado com excelência, com qualidade. Uma dica é pesquisar como é a coleta de lixo em cidades que são modelo nesse setor e comparar com o serviço que é feito em sua cidade. Anote as principais informações obtidas. Nós temos, né, a nossa capital, Curitiba, ela é uma capital ecológica, ela é considerada mundialmente como a capital ecológica, porque essas questões ambientais, ela se destaca mundialmente, tá? Então, como nós estamos muito próximos de Curitiba, você pode pesquisar, né? Como será que é feita? Tem a seleta coletiva, né? Passam caminhões de lixo da coleta seletiva, separa o lixo, né? Como que é feito na nossa cidade? Você vai comparar, tá? Nós temos um modelo de cidade muito próximo à nossa. Após a pesquisa, defina uma solicitação a ser feita para a prefeitura e pense em uma justificativa para a necessidade de tal solicitação. Então, é como se você estivesse se preparando para escrever uma carta de reclamação, tá? Você vai colocar ali qual é a sua solicitação, o que acontece de ruim, que poderia melhorar na nossa cidade sobre a questão da limpeza e coleta do lixo. E a justificativa, essa justificativa, por que que você está fazendo isso, tá? E aí, o texto. Escreva uma carta de reclamação destinada à prefeitura da cidade em relação à limpeza de sua cidade. Para isso, não esqueça de. Então, tem ali, você vai seguir o passo a passo para escrever essa sua carta. Inserir o nome da cidade e a data de escrita da carta. Então, começa lá, né? Rio Branco do Sul ou Itaperuçu, vírgula. Hoje é dia 10 de julho de 2020, data na carta. Inserir o nome do destinatário. Destinatário é quem recebe a carta. Iniciar a carta com uma saudação. Então, você está escrevendo uma carta formal. Você pode utilizar ali o início, a saudação que o teu livro está propondo. Pode colocar prezados, caros, para a sua carta ficar mais formal. Redigir o corpo da carta apresentando a solicitação e a justificativa para sua insatisfação. Então, o que você fez no exercício anterior aqui, ó, você repassa na sua carta. Inserir uma despedida. Lembram que na outra aula, no texto do livro didático, nós tínhamos expressões de despedida que eram mais formais? Como atenciosamente, cordialmente, grato, grata, obrigado, obrigada. E, por fim, assinar a carta. Colocar o seu nome na carta ao final. Escreva a carta inicialmente no caderno e utilize o espaço disponível no material de apoio para passá-lo a limpo. Você pode escrever no seu caderno ou fazer o seguinte, né? Como alguns alunos pedem para fazer. Escreve a lápis, lá já na folha do material de apoio,
Vê se não tem nenhum errinho de grafia de palavra, parágrafo, espaçamento entre as palavras, pontuação, e aí passa a caneta, tá? Quem se sente seguro em já escrever a caneta, sinta-se à vontade, tá? Mas eu acredito que seja bom fazer a lápis, porque um errinho ou outro pode acontecer, aí depois você passa a caneta para treinar, né? No quarto ano, nós precisamos treinar o uso da caneta, tá? Para a aula de língua portuguesa são essas páginas, tá? Espero que vocês gostem dessas atividades. Eu estou no grupo de WhatsApp para tirar suas dúvidas, tá? Essa carta de reclamação não precisa me entregar hoje. Eu vou colocar um prazo para vocês, como a produção textual da aula passada. Eu também vou colocar um prazo para você encaminhar no meu número privado, que aí já conta como atividade avaliativa de produção textual, tá bom? Mas é legal manter as tarefas em dia, tá? Mas eu vou dar um prazo para vocês escreverem essa cartinha de reclamação, sim, tá bom? Aproveitar o final de semana, né, para escrever a cartinha, e aí eu coloco o prazo para vocês me entregarem, tá bom? Então, de língua portuguesa são essas atividades. Daqui a pouquinho, depois da aula de educação física, nós voltamos com atividades de artes, tá bom? Até depois!